Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, eu gostaria de deixar uma palavra ao coração de cada um dos irmãos nessa tarde, a todos vocês que estão assistindo esta mensagem agora neste momento, que Deus possa abrir o seu entendimento para que você entenda a palavra do Senhor. Palavra esta registrada em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que em toda era regada, muito bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou-se Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Essa palavra é uma palavra que nos fala sobre uma história que quase todos já conhecem, a história de Ló. E é uma história que traz uma narrativa muito triste, porque nós vemos que Ló foi um homem que desejou tudo, mas perdeu tudo. E se eu fosse intitular essa mensagem agora, eu colocaria este título: Desejando tudo, mas perdendo tudo também. Nós vimos que é uma história, essa história, a história de Ló, ela é um aviso clássico para todos os fiéis que desejam a prosperidade material em detrimento ao testemunho cristão. Aqueles que esquecem do testemunho cristão para querer coisas materiais. Alguns cristãos imaginam que podem ter o melhor dos dois mundos sem pagar nenhum preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado a muitos armado uma armadilha da negociação espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Muitos artistas que nós vemos hoje com um talento, muitas vezes até um dom, porque o dom e talento são diferentes. O dom é aquilo que vem de berço, aquilo que o Senhor te dá, é um presente de Deus, e o talento é algo que se desenvolve com o tempo. Mas muitos que têm um dom ou um talento, que usam para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, com o tempo eles estão com outra visão. Nós vimos muitos cantores evangélicos do meio gospel, que começaram muito bem, louvando ao Senhor, adorando, e enveredaram-se em um caminho diferente, porque a fama tocou maior no seu coração. A fama falou mais alto na sua mente, e desejaram tudo, e muitas das vezes perderam tudo. E você me diz: mas eu vejo muitos aí que estão muito bem. Sim, materialmente falando, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando além disso também. Eu estou falando de desejar tudo e perder tudo. E quando se perde tudo, é quando se perde Deus. Quando uma pessoa perde a comunhão com Deus, quando uma pessoa perde a comunhão com o Espírito Santo, ela pode ganhar todas as coisas neste mundo, mas ela perdeu tudo.
Muitos olham e querem, fazem às vezes do evangelho um meio, uma opção, um passo para se enriquecer. Deixam de lado os verdadeiros servos, os verdadeiros dons, para seguirem aquilo que aos seus olhos, parece bom. E muitas vezes a Bíblia diz que o caminho do homem, muitas das vezes ele olha e acha que o caminho é bom, mas nem sempre é um caminho bom. Às vezes são caminhos de morte. E nós vemos que várias lições que nós tiramos dessa história de Ló. É uma história que traz muitas coisas para as nossas vidas, muitas lições de aprendizagem, e nós precisamos observar atentamente as lições da vida de Ló, para tomarmos para nós. Primeiro, o coração de Ló ele estava fortemente dividido. Precisamos observar os seus desejos carnais e as suas paixões mundanas. A tentação de Ló, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, a Bíblia nos mostra que Ló ele teve uma tentação. Logo que ele olhou para as planícies do Jordão, onde era Sodoma, a tentação veio ao seu coração. E nós vemos que a tentação, ela sempre começa com os olhos. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, em ti haverá luz, mas se forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, em ti haverá luz, mas se forem maus, todo o seu corpo também irá mal. Tudo será tenebroso em ti. Qualquer coisa que você fixa os seus olhos na vontade de possuir, terá uma conexão com você para o bem ou para o mal. Tudo que você olha e com aquela vontade de possuir. Em 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas é do mundo. Então nós vemos que tudo que o homem cobiça, tudo aquilo que o homem cobiça, a concupiscência, o que é a concupiscência? São os desejos da carne, os desejos sensuais, os prazeres, os desejos pelo dinheiro. E muitas vezes os olhos é que traz isso. Porque tudo aquilo que nós olhamos, a tentação ela sempre vem, começando pelos olhos. E Ló começou a sua separação através dessa tentação, porque ele olhou para aquelas campinas, ele olhou para as planícies do Jordão e viu que era tudo muito bonito. Mas eu quero te dizer que nem tudo que é bonito é bom, que nem tudo que é bonito é perfeito e agradável. Nem tudo que é bonito aos seus olhos é o que Deus quer para você. E aqui começa a separação de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 11, que Ló escolheu o caminho fácil e ele se separou do homem de Deus. Ele estava com Abraão, o seu tio, um homem abençoado, e agora ele separa do homem de Deus. Um dos grandes erros de Ló foi esse, separar-se de Abraão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que nós devemos imitar os que pela fé herdaram a promessa. Abraão era um homem de promessas. Abraão era um homem que ele tinha promessas de Deus na vida dele. Então quando você anda com uma pessoa que ela tem promessas de Deus, que é uma pessoa obediente a Deus, você tende a crescer. Você tende a herdar também aquilo que aquela pessoa herdou. Você tende a caminhar com ela e ter muitos lucros, ter muitos ganhos, não só materialmente falando, mas também espiritualmente, porque Deus, ele abençoando ali aquela pessoa, as bênçãos do Senhor virá sobre você. Aqui Ló começou a perder, porque ele separou do homem de Deus. Ele achou o caminho fácil, ele encontrou um caminho fácil, ele escolheu o caminho fácil. E muitas pessoas estão se perdendo por escolherem um caminho fácil, por escolherem um caminho que aos seus olhos parece bom, por escolherem um caminho que olham e dizem: aqui é muito bonito, aqui é muito formoso. Mas eu quero te dizer, nem tudo que é bonito, nem tudo que é formoso, nem tudo que é de boa vista aos olhos é a vontade de Deus para a sua vida. Nem tudo que é muito bonito é o que Deus quer para você na realidade.
A escolha de Ló atrapalhou no seu percurso. A escolha de Ló atrapalhou na sua vida. Nós vemos que Ló, ele era um homem que cria em Deus. Ele era um homem que estava com Abraão e era justo e por muito afligido por causa da maldade dos sodomitas, que a Bíblia diz que eram homens que pecavam contra Deus. Mas ele acabou cego pela antecipação das riquezas e da honra, quando ele morava em Sodoma. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11, diz que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. E todas as pessoas que seguem amando o dinheiro, ele vai trazer mal para a sua vida. Todas as pessoas que deixam no seu coração o amor pelo dinheiro, o amor pelos prazeres, o amor pela riqueza, ele vai deixar Satanás entrar no seu coração, estabelecer um trono ali, e ali o seu Deus é o dinheiro, é a sua riqueza, é o que você pertence. Mas eu quero te dizer que essa escolha que Ló teve, saindo dali, da presença do seu tio abençoado, indo para aquele lugar que parecia ser bonito, que ali ele teve riquezas, que ali ele teve companheiros, que ali parecia aos seus olhos ele ser bem sucedido, porque ele foi bem sucedido em Sodoma, mas ele estava rodeado de homens maus, ele estava rodeado de pessoas com o coração totalmente afastada de Deus. Agora ele tem companheiros ali naquele lugar. A Bíblia diz que Ló estava ciente do estilo de vida mau dos sodomitas. Ainda assim, ele ignorou os seus perigos. Olha só para você ver, porque provavelmente ele pensou que não poderia ser manchado com os seus maus, com os seus caminhos maus, com os seus maus amigos. Ló pensou que aqueles homens ali não poderiam trazer nada poderiam não trazer nada de ruim para sua vida. Mas a Bíblia diz que eles eram homens ruins, homens maus, e a Bíblia nos diz que nós devemos sair das rodas dos escarnecedores, não nos assentar junto com pessoas que são de zombaria, de brincadeiras, de prostituições, pessoas que estão com seus corações totalmente voltados para os desejos da carne, para os desejos do mundo, para os desejos e prazeres que Satanás oferece. Você não deve se assentar e nem ter comunhão com esse tipo de pessoa. Agora a Bíblia diz que Ló, ele tem companheiros ali naquele lugar, mas ele estava com companhias ruins, com companhias más, e ele não pensava que aquilo ali poderia atrapalhar mais na frente na sua vida, na sua posteridade. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ló veio de uma família que cria no Senhor, que buscava e adorava e sacrificava a Deus. Agora ele está no meio de companhia de pessoas que eram totalmente erradas. Ele estava indo para o buraco, ele viu o buraco, mas ele ainda assim caiu dentro daquele buraco. E existem pessoas da mesma forma que Ló. Eles estão vendo o buraco na frente, eles estão vendo a perdição na frente, mas ainda assim eles caem dentro deste buraco. E muitas das vezes não tem como sair de dentro desse buraco. Muitas das vezes não tem como sair de dentro dessa armadilha que Satanás armou para você. Nós vemos que Ló caiu nesse buraco, nessa armadilha, nessa ganância que os seus olhos lhe ofereceu. Agora a casa de Ló foi tristemente destruída. A casa dele foi tristemente destruída. E nós vemos que precisamos ver todos os seus ganhos inúteis, tudo aquilo que Ló ganhou ali, inutilmente, e as terríveis perdas também que ele teve. Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo. A Bíblia nos diz em Gênesis 14, do 1 ao 24, sobre uma guerra em que a Bíblia chama de guerra dos quatro reis contra 5. E ele foi felizmente salvo por Abraão e seus 318 homens. A Bíblia diz que eles entraram ali, saquearam a cidade, roubaram tudo das pessoas, inclusive Ló. Até os seus bens eles levaram. Quando Abraão ficou sabendo, Abraão reuniu 318 homens que foram nascidos ali do seu povo, na sua casa. 318 homens valentes
E foram lá e tomaram tudo da mão daqueles reis e trouxeram de novo para aquela cidade, inclusive Ló. E ele devolveu a Ló tudo aquilo que era dele. Lembro-me de Jesus Cristo fazendo isso. O homem se perdeu, o homem estava triste, perdido no pecado, mas Jesus Cristo morreu. Ele foi ali na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue puro e carmesim por mim e por você, que estávamos perdidos, que estávamos sem mais expectativas nenhuma, mas Jesus, ele nos comprou com o seu sangue carmesim, ele nos comprou com o seu sangue ali naquela cruz. Ele nos purificou do pecado, ele nos limpou de toda amargura, de todo ódio, e agora ele nos tira das mãos do inimigo e traz de novo para a presença do Pai. Assim foi e assim é, o Senhor sempre fazendo algo para trazer o seu filho para a sua presença. Ló ganhou uma ótima posição, mas ele perdeu a sua percepção de Deus. Ló tinha uma ótima posição ali naquele lugar. Ló tinha uma ótima posição ali em Sodoma, mas ele perdeu a percepção de Deus. Muitas pessoas às vezes ganham e se enriquecem, se enveredam tanto nos prazeres da carne, nos desejos das suas riquezas, que eles perdem a percepção das coisas de Deus. E Ló foi assim. Ele nunca mais o seu coração foi o mesmo. E eu quero te dizer que uma desculpa nunca é uma desculpa fazer o mal a fim de ser capaz de fazer o bem. Nunca faça o mal ao troco do bem. Ló ganhou uma grande fortuna, mas ele perdeu a sua família preciosa. Veja que ele só está perdendo. Veja que o homem de Deus, que o homem que afastou do homem de Deus, ele só está perdendo. Ele deixou para trás o homem que tinha promessas e agora ele quis andar sozinho, mas ele começou simplesmente a perder. Eles moravam numa mesma casa, ainda assim eram como estranhos. Eles tinham uma família com relações quebradas entre pais e filhos. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que estão vivendo dessa maneira. Eles moram dentro de uma mesma casa, mas não há amor, mas não há abraço, mas não há carinho, mas não há um gesto de amor de um filho para um pai, de um pai para um filho. E muitos estão com uma relação quebrada entre pais e filhos. Muitos estão com relações quebradas, por quê? Porque largaram a presença de Deus, porque largaram a presença do Pai, porque enveredaram-se nos seus caminhos, a qual aos seus olhos se parecia bons, mas são caminhos de morte, caminhos de destruição. Filhos que estão com raiva, brigados com pai e com mãe, pais que não conversam mais com os filhos. Isto é uma coisa muito triste. Isto acontece com aqueles que querem seguir o seu caminho, que querem largar as coisas de Deus, que querem largar a presença de Deus, porque Abraão trazia consigo a presença de Deus. E agora Ló já não trazia mais. O horror de Ló foi vergonhosamente exibido. Todos aqueles que saem da presença de Deus, que erram e que acham que o Senhor não está vendo, pessoas que às vezes até estão brincando com a palavra, em cima do altar, dentro das igrejas, eu quero te dizer que a sua vergonha vai ser exibida. O Senhor não vai deixar nada escondido. Precisamos observar o destino de Ló, o destino final dele, e as lições valiosas de quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. As filhas de Ló, casadas, e seus genros preferiram ficar em Sodoma. Agora, Ló pareceu zombaria para eles, quando ele tentou justificar o julgamento vindouro de Deus. A Bíblia fala que ele tinha 2 filhas, que essas filhas eram virgens, mas agora a Bíblia fala sobre os genros de Ló, dá-se a entender sobre o casamento delas. Mas naquele tempo, naquela época, uma moça era prometida a um rapaz, e mesmo até casar, eles não tinham nenhum tipo de relação sexual. Mas a promessa do casamento era feita. Então já se considerava casados até o dia do casamento. Por isso que a Bíblia cita as filhas de Ló, ainda virgens, casadas
porque elas eram prometidas, mas ainda não estavam casadas, porque não tinham relacionamento sexual com seus maridos. Agora, a Bíblia casada diz que Ló, a Bíblia Sagrada nos diz que Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma. A Bíblia diz que os anjos arrastaram Ló para fora de Sodoma. Até o último minuto ele demorou e foi de ânimo dobre. Ele foi de dois pensamentos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 8, nos diz que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa de coração dobre? Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Ele acorda de um jeito de manhã e à noite já está com outro jeito. Ele acorda com um pensamento pela manhã e à noite já é outro pensamento. E na mesma hora que ele está querendo agradar a Deus, ele está querendo os prazeres, desejando os prazeres da carne, os prazeres do mundo. E como a maioria das pessoas, Ló, ele mal percebeu a gravidade daquela situação. Ló não estava percebendo o que Deus ia fazer ali. Mesmo os anjos, o anjo pegando pela mão de Ló, arrastando ele não percebia a gravidade daquele negócio. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nos mostra: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Temos que vigiar todo momento. Vigiar, porque quando nós vigiamos, o ladrão não tem chance para entrar na nossa casa. Ló teve de ser esmagado por esse desejo ruim. A mulher de Ló estava disposta a olhar para trás, mesmo sabendo que iria morrer. A Bíblia nos mostra que essa mulher, mesmo sabendo que se ela olhasse para trás, porque a ordem era, vai em frente, não olhe para trás, ela resolveu olhar para trás. No seu coração houve um desejo das coisas que ela estava deixando para trás. Nunca deixe no seu coração subir desejo daquilo que já passou, das coisas que ficaram para trás. As filhas virgens de Ló haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual do pai. O homem de Deus, Abraão, ele era seu parente e teve uma influência divina sobre eles. No entanto, as filhas de Ló agiram pior do que as mulheres pagãs, quando elas conspiraram para intoxicar o seu pai e consentiu em se deitar com elas. A Bíblia diz que elas se deitaram com seu pai. A mais velha, depois a mais nova no outro dia, embebedaram o seu pai e tiveram filhos com eles. Deu-se a geração dos amonitas. E ali, os moabitas e os amonitas, foi onde começou a crescer uma geração em que se havia muito incesto. Por quê? Porque Ló teve filhos netos com as suas filhas. Agora os seus filhos eram seus netos. E a sua descendência gerou dois povos, moabitas e amonitas. Dois povos totalmente perdidos, que mais tarde seriam uma pedra no caminho de Israel. Os filhos netos de Ló, consequência da mentira com as suas duas filhas, foram Moabe e Amon. Os moabitas e os amonitas se tornaram mais tarde espinhos recorrentes dos lados da descendência de Abraão, os israelitas. Então, queridos, nós devemos nos lembrar dessa história de Ló. Que a sua história sirva como um alerta para todos nós. Quando Deus olha para você, em que condição espiritual você está? Em que condição Ele vai te encontrar? Você tem um coração dividido? Você tem um coração de ânimo dobre? Você tem um coração com dois pensamentos? Até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Está a sua casa e família lentamente sendo destruído por perseguições de seus chamados, padrões de conforto e de vidas mais elevados? Você está sendo destruído por isso? Será que você também está viajando no caminho perigoso de Ló, de desejar tudo, mas perder tudo no fim deles? Muitos estão seguindo este caminho. E se assim for, que Deus tenha piedade de você e você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. E como foi nos dias
de Ló, como foi também nos dias de Noé, como foi em Sodoma e Gomorra, com Ló, assim será também no grande e terrível dia do Senhor. O profeta Zacarias profetizou no capítulo 14, versículo de número 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz e nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá a luz. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor levará a sua noiva. Como ele tem um remanescente fiel, como ele salvou a família de Noé, como ele ainda tirou Ló e a sua família dali, como foi com Raabe a prostituta, salvando quando eles entraram na invasão de Jericó. Assim o Senhor virá buscar, antes desse grande e terrível dia, antes dessa grande e terrível destruição, ele buscará a sua noiva, como tirou Ló e sua família, Noé e sua família. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar com a nossa vida preparada, estar sempre vigilantes, não dando ouvidos à voz de Satanás, que os seus olhos sejam instrumentos do Senhor, que a sua boca seja instrumento do Senhor, que os seus ouvidos sejam instrumentos do Senhor, que a sua mente seja instrumento do Senhor, que o seu coração seja um instrumento do Senhor, que os seus pés e as suas mãos sejam instrumento do Senhor, para a boa obra que ele quer operar. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha que recado maravilhoso. Olha que coisa mais linda para a sua vida e para a minha vida. Pedro escreveu: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Devemos ser obreiros aprovados por Deus. Eu não quero a aprovação de homens. Você não precisa de aprovações de homens. Você não precisa de aplausos de homens. Você não precisa de aplausos daqueles que olham somente o exterior. Você precisa, e eu preciso, do reconhecimento daquele que tudo fez, daquele que não vê somente o exterior, mas ele sonda e vê o coração, aquele que sonda os rins, aquele que sonda os pensamentos. Nós precisamos ser obreiros aprovados por Deus. Não precisamos de púlpitos para pregar a palavra. Muitos pastores estão esperando púlpitos, estão esperando igrejas grandes. Não precisa disso. Você tem a sua casa, você tem os seus vizinhos, você tem a rua, você tem as praças, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, que é onde tem que começar tudo. Você tem os ônibus, você tem o metrô, você tem todos os tipos de instrumentos e de ferramentas para pregar a palavra. Deus te deu saúde, Deus está te dando um lábio para pregar a palavra dele. Então, não esconda o talento, o dom que Deus te deu. Use ele para dizer que Jesus Cristo está voltando e que, se não tiver arrependimento, se continuar a seguir o caminho de Ló, querendo as riquezas, querendo os prazeres do mundo, querendo os prazeres da carne, querendo todos os desejos, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isso não é de Deus. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Você que está seguindo este caminho, que às vezes está até mesmo dentro de uma igreja como um cristão, mas não consegue abrir a sua mente para as coisas espirituais, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. O homem natural, ele não compreende as palavras deste livro. Mas eu quero te dizer uma coisa: o homem, quando ele se torna espiritual, quando ele é cheio do poder de Deus, quando o Espírito Santo entra dentro do teu coração, ele faz com que ele entenda tudo. Por quê? Porque ele compreende tudo, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. E ele entende, e ele vê, através da sua fé,
que o grande e terrível dia do Senhor virá. Mas ele também, através da sua fé, ele sabe que o Senhor virá buscar a noiva, que o Senhor virá buscar os santos, que o Senhor virá buscar aqueles que são limpos pelo seu sangue, a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga. E ele espera por isso, e ele vigia, e ele espera por isso. Que o Senhor Jesus possa entrar no teu coração, que o Senhor Jesus possa fazer a mudança no seu coração. E nesta tarde, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, se você já recebeu, mas está vivendo uma vida parada, uma vida sem oração, receba o Senhor Jesus na sua vida, nesta noite. Porque um homem e uma mulher sem oração, um cristão sem oração, ele leva uma vida vazia. A sua vida espiritual é totalmente vazia, sem oração. Aceite a Jesus neste dia, nesta tarde. E se você quer aceitá-lo, ore comigo dessa maneira. Repita essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, ouvi a tua palavra. Crie no meu coração. Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por mim e me perdoa dos meus pecados através do seu sacrifício. Então, Jesus, com a minha boca, com o meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Só o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade pelas portas. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, toma essas vidas em tuas mãos. Cada um que assistiu esse vídeo, que orou comigo agora, que o Senhor possa, Senhor, visitá-los. E se há alguém seguindo pelo mesmo caminho de Ló, o caminho dos desejos carnais, dos desejos da carne, dos desejos e os prazeres do mundo, em nome de Jesus, que ele fique liberto agora, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.